Opa, tudo bem, gente? Então, continuando com o que eu tava fazendo, eu sei que fiquei um tempo fora de novo, tô com muita coisa, tá difícil. Eu vou continuar agora pela ordem fazendo a prova da Escola Naval de 2020 que eu tava fazendo, que é a questão 8 da prova, que antes de vocês verem aí, eu vou pedir pra se inscrever no canal, seguir meu Instagram e dar like no vídeo. Depois, se não gostar do vídeo, pode tirar o like. Comenta também, me ajuda. E é isto. Vamos para a questão. Bem, ele te dá um conjunto de 2020 números, em ordem, inclusive. É os 2020 primeiros números. E a questão é bem simples. Ele pede qual é a probabilidade de, escolhendo aleatoriamente um desses números, com todos com a mesma probabilidade, eles ser um primo com o número 2020. Um número primo com o 2020. Não ser um número primo, mas ser um primo com 2020. Então, vocês viram aí, né? Essa questão, para quem estudou teoria dos números um pouquinho e chegou a ver sobre a função φ de Euler, deve ter feito essa questão e deve ter liberado, porque era uma questão dada na prova quem conhecia a função φ de Euler. A função φ de Euler ela serve justamente para isso. Ela te dá quantos números são primos com esse número n até ele entre os naturais. Então, o φ de 2020 seria a quantidade desses números. Bastaria achar quanto é que era φ de 2020. O que é ser primo com 2020? Não é ser um número primo. Ser um número primo com 2020 quer dizer que o MDC, o máximo divisor comum entre 2020 e esse número k, tem que ser 1. Ele não necessariamente precisa ser um número primo. Ele pode ser um número não primo, desde que o MDC seja 1. Por exemplo, 9. 9 não é primo, mas o 9 ele não tem fator comum com 2020. Então, a gente tem um possível aí. Ok. Mas, então, como que a gente vai fazer isso? Bem, primeiro eu vou fazer do jeito sem usar a fórmula, depois eu vou usar a fórmula da função φ de Euler, que tem um pessoal que já deve conhecer, que daí matava em 2 segundos. Sem usar a fórmula, como é que a gente vai fazer isso? Para a gente pegar um número que é primo com 2020, a ideia é pegar os números que não tenham um fator comum com 2020. Então a primeira ideia que tem que vir na tua cabeça é fatorar o 2020 em fatores primos, né? Então tu vai pegar o 2020 e vai fazer a fatoraçãozinha em primos tradicional. 2020 divide 2 dá 1010, divide 2 dá 505, divide 5 dá 101, e 101 é primo, é só testar até o 10, né? Que é a raiz mais ou menos próxima. É a primeira raiz mais próxima, nenhum deles divide, né? Testar pelo 2, pelo 3, pelo 5 e pelo 7, não divide, então ele é primo. Então 101 é primo também. Então a gente vai descobrir que a fatoração única do 2020 em primos é 2 ao quadrado vezes 5 vezes 101. Então, para um número ter um MDC diferente de 1 como o 2020, ele tem que ter algum desses fatores. Ou ele tem que ter o fator 2, ou ele tem que ter o fator 5, ou ele tem que ter o fator 101. Então vamos definir um conjunto, que é o conjunto dos números. O conjunto A é o conjunto dos números que são múltiplos de 2. Múltiplos de 2. Vou escrever aqui, né? Múltiplos de 2. Os múltiplos de 2, eles terão fator primo com o 2020. Definir um outro conjunto, conjunto B, que é o conjunto dos múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 terão fator primo com 2020. E vamos definir um outro conjunto, que é os múltiplos de 101. Os múltiplos de 101 terão um fator primo com 2020. Ah, mas e os múltiplos de 4? E os múltiplos de 10? Não precisa fazer eles, porque os múltiplos de 2 já inclui os múltiplos de 4, já inclui os múltiplos de 10. Então, só precisa pegar os fatores primos de fato. Se tu descontar todos eles, tu tem o conjunto dos números que são primos. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente teria 3 conjuntos, os múltiplos de 2
Os múltiplos de 5, existe uma interseção entre eles, né? E os múltiplos de 101. Aqui. Opa. Qualquer número que tiver nessa união dos três conjuntos, então um número nessa união aqui, que tiver aqui dentro, ele é um número que não é primo com 2020. Então basta eu pegar o complementar desse conjunto relativo ao conjunto A que ele me deu ali, que não é A, né? Enfim. É só pegar o complementar a esse conjunto relativo ao que ele me deu. Esse complementar vai ser o conjunto que eu quero. Então eu procuro esses números que estão aqui. Que estão aqui. Complementar disso aqui. São os números que estão nesse conjunto aqui fora. Então eu quero o complementar da união. Então como é que eu vou fazer? Eu vou achar a união primeiro. Quantos tem na união? Vamos fazer então a união dos três conjuntos. Então, quantos elementos existem na união de A, B, união C? Aí tu vai usar o princípio da inclusão e exclusão, né? É o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos interseção, 2 a 2, mais, porque daí tu descontou uma vez adicional, a interseção dos três. Aqui. Quem é o número de elementos de A? É o número de múltiplos de 2 entre 1 e 2020. É metade, né? É só dividir por 2. Então dá 1010. O número de elementos de B. De B é os múltiplos de 5 de 1 a 2020. Basta eu dividir por 5, né? Se eu dividir por 5, eu vou ter os múltiplos de 10. De 5. Então, pegando 2020 e dividindo por 5, dá 404, né? Mais o número de múltiplos o número de elementos de C, que são os múltiplos de 101. Basta eu pegar 2020 e dividir por 101 para saber quanto é que é. Então, aqui, 2020 dividido por 101. Menos a interseção B. A interseção B são múltiplos de 2 e 5. Se o número é múltiplo de 2 e 5, ele é múltiplo de 10, né? Porque é o produto, interseção. Então, basta pegar 2020, que são o número que eu tenho aqui, e dividir por 10, né? Então, 2020 dividido por 10, menos a interseção C, múltiplos de 2 e 101. É os múltiplos de 202. Basta pegar 2020 e dividir por 202. B interseção C. B interseção C é múltiplos de 505. 505, basta pegar 2020 e dividir por 505. E se essas divisões não forem exatas? Tu vai pegar a parte inteira. A parte inteira é o número de múltiplos. O resto é o que sobrou para fechar o próximo. Mas nesse caso aqui todos são inteiros. Mais o número de elementos da interseção dos três, que é múltiplos de 101, 5 e 2. Isso dá múltiplos de 1010, né, se tu multiplicar. Então é só pegar 2020 e dividir por 1010. Então isso aqui vai me dar o quê, ó? 1010 mais 404, mais aqui vai dar 20, menos 202, menos 10, né? Menos 4, mais 2. Isso é número de elementos de A, união B, união C, né? Aqui, então, vai me dar 400 menos 200. Então, ó, vamos juntar aqui, né? Esse com esse dá 400. Esse com esse dá menos 200. Então, aqui já me deu 200, ó. 20 com menos 10 dá 10. Então, dá 210. Então, esse com esse dá 210. E aí, 210 com 1020. Com 1010, desculpa, vai dar 1220. Aqui. Esse aqui vai dar 1220. Isso. Isto. Só que esse não é o conjunto que a gente quer. A gente quer o complementar dele, porque esses são números que têm fatores comuns com o 2020. Então, o que a gente procura é o número de elementos do complementar
disso. O que dá os 2020 números menos isso. Esse é o meu evento, é o número de elementos do evento que me interessa. Isso vai me dar 800. Por fim, então, a probabilidade de escolher um número desse é o número de casos do evento que eu quero, que é o complementar, sobre o total do universo. 800 sobre 2020. Fica aqui, divide por 2, dá 40 sobre 101, que marca a alternativa A de amor. Love. Ok? Então, matou a questão. Como eu falei, tem um jeito de fazer isso pela função phi de Euler, que é tradicionalmente estudada em teoria dos números, muita gente pode ter estudado isso. Vou fazer aqui atrás, só pra gente ver a ideia. Tem uma formulinha para a função phi de Euler, que deduz desse jeito. Tu faz o princípio da inclusão e exclusão, por indução, tu consegue deduzir ela. Basicamente, φ de n ele é igual ao número n vezes o produtório dos números n dos números primos que dividem n, 1 menos 1 sobre p. É basicamente isso. Tu deduz ela por indução, fazendo esse princípio da inclusão e exclusão. Então, como é que funcionaria aqui, né? O φ de 2020, ele seria o próprio 2020, e aqui é o produtório. Esse π maiúsculo é produtório, é fazer produto. Então, é fazer o produto dos números que são primos com 2000, que são os primos que dividem o 2020. Então, é 1 sobre 2, porque o 2 divide, 1 sobre 5, e 1 menos 1 sobre 101. Esse aqui vai ser a função φ, que a função φ é o número que eu quero, que é o complementar da união. Então, φ de 2020, a função φ de Euler, vai me dar 2020, fazendo MMC eu vou dividir por 2, por 5 e por 101. Aí aqui vai ficar 1 vezes 4 vezes 100. 2020 dividido por isto dá 2, né? Porque aqui vai dar 1010, né? Então esse aqui dá 2. 2 vezes 400, 800. Tu achava o 800 ali, e aí, claro, né, a probabilidade seria 800 sobre 2020. Que dá a mesma coisa, né? 40 sobre 101. Então, tinha como fazer direto, a pessoa conhecer essa fórmula. É uma formulinha legal. Não é obrigatório saber, mas é uma formulinha bem vista na teoria dos números, porque a função phi de Euler é uma das funções mais importantes da teoria dos números. Então, fica a dica aí. Se gostou do vídeo, gente, de novo eu vou pedir para curtir, comentar e compartilhar. Na descrição do vídeo eu deixo e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isto. Um abraço e até a próxima. Valeu!